Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix. Começando mais um Papo Mix Faz as Contas na Gringa. E hoje muito bem acompanhada do Rob Correia, super conhecido aqui já na Rádio Mix FM. Tudo bem, Rob? Tudo bem, Bru. Já sou de casa quase, né? Com certeza. Olha, pessoal, pra quem não conhece o Rob Correia, vai lá no Investindo na Gringa, porque o podcast dele é top one, hein? Olha o que esse cara não faz pra gente. Teve várias mensagens que eu recebi do pessoal aí que acompanha a Mix, mandando direct e tal. Fiquei muito feliz. E é reflexo do nosso trabalho, né, Bru? Com certeza. E o Rob ajudando bastante. Pra quem não conhece, né? Aliás, pra quem quiser também escutar, entra no site da Rádio Mix FM, que lá a gente tem os episódios completos, inclusive o link para todas as plataformas de streaming, tanto daqui do Faz as Contas, quanto também do Investindo na Gringa. E lá os episódios do Rob estão super disponíveis e, como ele bem falou, ele ajuda bastante a gente porque ele fala de ações, né? Coisa que eu não falo. Então ele ajuda aqui e agrega a gente em todos esses sentidos. Rob, eu queria transformar aqui esses 2 episódios que nós vamos gravar com você como 2 aulões para iniciante, um pouquinho diferente do que a gente já fez, tá? Então quero pedir para todo mundo para ficar até o final desse episódio. Seguir o Rob nas redes sociais, passa a sua rede social, Rob. É rob.correia, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Se escrever Rob Correia, vai aparecer o primeiro lá, sou eu. Entendi. Tá com vaga no curso em aberto ou não? A gente acabou de fechar, Bru. Tá. Faz alguns dias aí, mas a gente sempre abre vagas ao longo do ano, então o pessoal que entrou em contato, inclusive da última vez pelo direct, que escutou pela Mix FM, acabou ganhando cupom de desconto e tudo mais, então sempre o pessoal tem benefícios aí. Opa, estamos importantes! Então vamos lá, que eu vou direto ao ponto. Pergunta número 1 pra você, Rob. A gente já sabe o que são ações na Bolsa de Valores, então a gente já explicou bastante aqui. Mas eu quero contextualizar, porque essa palavrinha vem muito no vocabulário e para iniciantes é muito interessante. O que é um ETF? Imagina assim, o pessoal que tá ouvindo a gente. A Nike, a Coca-Cola, o McDonald's, todos eles são empresas. E a gente tem um monte de exemplo. Na Apple, a Microsoft e tal. Você pega todas essas grandes empresas e ao invés de você investir o seu dinheiro em cada uma delas, você vai colocar o seu dinheiro num pacotão que tem todas elas. Então, ETF basicamente é um pacotão que você tem lá um monte de coisa dentro. E ao invés de você ter que comprar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 50 ações, você compra uma vez só ETF e você já vai estar investindo em todas essas empresas. Então ele facilita bastante a vida do investidor, Bru, porque o investidor logo de cara vai estar muito bem diversificado, com as melhores empresas e pagando mais barato por isso, né? São menos custos que o investidor tem. E também esse negócio de ficar escolhendo, né? Porque é difícil escolher uma ação, não é muito fácil, né? E até evita erros de início, porque quando a gente é iniciante, às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer e com a ETF você já vai estar diversificado. Você evita de investir naquela empresa que você achava que era boa, mas na verdade não era tão boa assim, né? Ou que perdeu muito dinheiro, né? Vai entender, vai saber, a gente nunca sabe. O pessoal foi lá, então, abriu a conta e aí vem uma outra dúvida. Onde devo investir? Então você concorda que, independente do valor financeiro mensal que ela tem ali disponível, começar por ETFs pode ser mais inteligente, então, que começar por ações? Ou ela pode escolher ali, ou você acha que tem um valor mais ou menos médio? Não tem nenhuma restrição a pessoa, se ela quiser com ações ou quiser com fundos imobiliários dos Estados Unidos, que se chama REITs, ela pode, mas eu recomendo que comece com ETFs. Por quê? Exatamente por causa disso que eu falei. Você impede de cometer erros no início, né? Eu vou comprar aqui uma empresa tal que eu acho legal. E aí você descobre que não era tão boa assim, ela caiu 80%, você não vai ficar feliz. Quando você investe numa ETF, não vai ter uma, nem duas, nem 3 empresas. São 500 empresas. Algumas ETFs têm mais de 9 mil empresas do mundo inteiro. Então você nunca vai correr esse risco de entrar errado numa empresa que você achava que era boa, mas que no fundo não era. E isso, Bru, vale não só para ações, tá? A gente tem ETFs de fundos imobiliários, que nos Estados Unidos se chamam REITs, e também de renda fixa. Tem ETFs de renda fixa que pagam dividendos mensais em dólares para o investidor. Então, assim, todo mês ele vai estar recebendo uma rendinha em dólares sem se
se preocupar com a diversificação, porque dentro da ETF de renda fixa tem lá 10 mil títulos, 8 mil títulos de renda fixa, e ele fica tranquilo diversificando o patrimônio dele em moeda forte e sem ficar se preocupando com, poxa, será que aquele investimento específico tá indo bem? Será que aquele tá indo mal? Essa é a grande vantagem das ETFs. É ser um investidor de bolsa de valores mais tranquilo, então. Sim, e aí você consegue usar o seu tempo para você focar no que realmente importa. Quer passar o seu tempo livre com a sua família, com os seus amigos, para você se dedicar no trabalho. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente ali do computador, vendo se tá subindo, se tá caindo. Te passa tranquilidade para você focar o seu tempo e energia naquilo que realmente importa. Tá bom. Então agora eu vou pra ação mesmo. Vamos supor que eu, Bruna, tenho R$500 por mês. E tá um valor relativamente bom, né? Pra começar a investir no exterior ou pra ter. Se você tiver menos, não tem problema nenhum. Mas aqui nesse exemplo a gente vai colocar R$500 por mês. Qual que seria o primeiro ETF que eu preciso comprar? O primeiro que eu preciso ter, antes da gente pensar em setores, coisas diferenciadas. Qual que é o ideal? Tá, os 3 ETFs de ações mais utilizados pelos investidores é o IVV, o VOO. Esses dois fazem a mesma coisa, tá? Eles investem nas 500 maiores empresas do mundo, que são Apple, Coca-Cola, McDonald's, Nike, essas grandes empresas americanas, tá? Esses dois fazem a mesma coisa, eles cobram a mesma taxa de administração, eles são idênticos. A única coisa que muda é que eles são concorrentes. Um é da Vanguard, outro é da BlackRock. São empresas concorrentes, como se fosse assim, o tênis da Nike e o tênis da Adidas, sabe? Entendi. Só que nesse caso, eles investem na mesma coisa, cobram as mesmas taxas, aí fica a teu critério. Você escolhe da Vanguard ou você escolhe da BlackRock, no fundo é a mesma coisa. E a terceira ETF, que também é de ações, que é o VT. O que o VT faz? Ele não investe só nas 500 maiores empresas do mundo, ele investe em 9 mil ações do mundo inteiro. Então vai pegar as empresas americanas, as europeias, as chinesas, as japonesas, as australianas, enfim, do mundo inteiro, Oriente Médio, o que você quiser tem lá dentro, tá? Essas 3 ETFs, Bru, elas têm ali várias empresas boas dentro, você tá extremamente diversificado, são as taxas mais baixas que nós temos para as ETFs de ações aí no mundo, tá? Esses 3 exemplos que eu dei. E o investidor logo de cara vai estar super tranquilo, porque ele não vai perder noite de sono preocupado, com a empresa A, com a empresa B. Tá. Essas 3 ETFs de ações são muito legais para os iniciantes. E daí, então, o VOO, o IVV, eu escolho um ou outro, né? Pra não ficar consolidado. Eu não vou ficar... Um ou outro. É diferente, eu posso ter Adidas e Nike de tênis, mas no ETF não, né? Sim, exato. Foi só um exemplo pra pessoa perceber, mas inclusive, entre essas 3 aqui, ela tem que escolher uma das 3, tá? Tá. Porque senão não faz muito sentido ela ter o VO, o IVV, como você bem falou, ou o VO e o VT. Não, é escolher uma dessas 3. Eu dei 3 opções boas pra pessoa, tá? E aí ela escolhe uma das 3. Tá bom, combinado. Agora a gente vai pra um segundo passo. Com esses mesmos R$500 no segundo mês, que é uma outra dúvida que vem bastante. Eu tenho os mesmos R$500, no segundo mês eu continuo comprando esse mesmo ETF ou já penso numa segunda diversificação? A gente vai falar sobre os outros, né, de diversificação, mas já pensando nisso, o segundo mês já é interessante ela diversificar ou não? Atingir um determinado valor desses primeiros ETFs que a gente falou, né, do primeiro ETF, e aí sim depois comprar um outro. Então é legal ela já pensar, eu sempre gosto de falar, eu até falei na outra vez que a gente conversou, que nós temos como se fosse um time de futebol, a defesa, o meio-campo e o ataque, tá? O ataque são as ações. O que é a defesa? É a renda fixa. E o que é o meio de campo? São os fundos imobiliários, que são os REITs. Então, nesse primeiro mês que você falou, a pessoa tinha R$500, ela comprou uma das 3 ETFs de ações que nós conversamos, né? Ou VO, ou IVV, ou VT. Beleza, aí foi pro segundo mês. O que ela deve comprar agora? Ela pode escolher ou fundos imobiliários ou renda fixa, pra ela ir montando o time dela. Não tem como um time só ter ataque e nem só defesa. Então ela pode escolher as ETFs. Vamos colocar aqui que ela escolheu montar a defesa dela, que é a renda fixa. Nós temos 2 ETFs bem legais de renda fixa. O BND, que ele investe em renda fixa americana, grau de investimento, paga dividendos mensais em dólares. Todo santo mês você vai receber dividendos, tá? E a segunda opção é o MB. O que ele faz? Ele investe em títulos de renda fixa no mundo, tá? Então são 35 países. Por exemplo, Emirados Árabes, Catar, México, Turquia, assim por diante. São 35 países ao redor do mundo que ele compra títulos de renda fixa. Tanto o BND quanto o MB pagam dividendos mensais em dólares pro investidor. Então, nesse caso, Bru, ele não precisa escolher um dos dois. Ele pode ter os dois, tá? Nesse caso aqui da renda fixa, ele pode ter os dois porque investe em coisas diferentes. Tá. E daí, então, a gente pensa, ele já pode começar. Esses R$500, por exemplo, vamos dividir R$300, R$250 no que eu já tenho e mais R$250 para comprar um novo. Eu já posso começar a fazer isso, certo? Então, tá bom.
Vamos lá, agora que você já respondeu isso, vamos entrar dentro dessa carteira, né? Você falou que a gente tem ali uma ordenzinha. Eu vou puxar pra você, porque pra quem não sabe, eu já joguei esse assunto lá nos stories. O Rob ajuda bastante a gente aqui, todos os ouvintes aqui da rádio. Eu lembro que você tinha me respondido essas 4 ordens. Primeiro, então, uma ETF de ações, essa eu vou trazer, que é a VOO, IVV ou VT. Então a gente já definiu isso. Agora as ETFs dos REITs. Quais são as mais interessantes? Que daí seria um segundo ponto também de diversificação, né? Quais são as mais legais aí que você gosta? Tem 2 bem legais que também o investidor não precisa escolher uma só, ele pode ter as 2. O VNQ, ele investe em mais de 140 fundos imobiliários dentro dos Estados Unidos. Então, quando eu já fiz essa conta, sabe quantos imóveis dá, Bru? Totalizando tudo? Mais de 500 mil. Caramba! Então, como assim? Mas é muito. Sim, o investidor que ele compra o VNQ, ele acaba tendo uma posição em 500 mil propriedades, desde casa para as famílias mesmo, escritórios, galpões logísticos, shopping centers, postos de gasolina, enfim, eu não vou falar aqui, senão a gente vai precisar 2 horas para falar todos os imóveis. O VNQ, ele investe em mais de 140 fundos imobiliários nos Estados Unidos. Então, assim, essa ETF é show de bola. E a segunda... Só uma dúvida aqui, um fundo imobiliário aqui no Brasil, um grande, tem quantos imóveis dentro? Bruno, eu acho que se a gente somar todos os fundos imobiliários no Brasil, a gente vai chegar, não passa de 1.000 imóveis. Com certeza não passa de 1.000 imóveis. Não passa de 1.000 imóveis. Tá vendo? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não, melhor. Esse daí tá bem diversificado. Tá. Esse daí eu quero. E a segunda opção é o VNQI. Ó, só tem uma diferença entre os dois. Um é VNQ, outro é o VNQI. Por que I? I de International. Tá. Ele investe em 700 fundos imobiliários pelo mundo. Então, aqueles imóveis maravilhosos na Europa, ele investe. Aqueles imóveis super modernos na Ásia, ele investe. Qual que é a diferença dos dois? O VNQ é apenas fundos imobiliários nos Estados Unidos, dentro do território americano. Tá. O VNQI é o mundo inteiro, menos os Estados Unidos. Por que menos os Estados Unidos? Porque já tem o VNQ que investe só nos Estados Unidos. Então, quando você investe nos dois, você está investindo no mercado imobiliário do mundo inteiro. Caraca. Bom, excelente pra quem fica falando tanto aí de fundos imobiliários. Os REITs são os primos dos fundos imobiliários. Aí, renda fixa, você trouxe o BND e o EMB, né? São esses dois. Então, daí a gente tá indo pra terceira diversificação. E aí, aquele ponto crucial. Porque agora a gente tá, 500 maiores empresas, os maiores fundos imobiliários, renda fixa, um bom equilíbrio. ETFs de setor, como bens de consumo, energia. Porque o pessoal acaba estudando e às vezes a gente tá falando muito sobre, sei lá, energia, muito sobre isso, muito sobre aquilo. É interessante colocar esses especificamente, assim, depois de ter uma certa diversificação, né? Ter um determinado dinheiro também, porque não adianta nada ficar pegando um monte de ETF e ter pouquinho em cada. Mas você acha bacana? É uma boa estratégia pra fazer só uma carteira de ETF mesmo? Não precisa se o investidor não quiser, porque um dos principais objetivos, quando o criador da ETF, ele fez as ETFs, é simplificar a vida do investidor pra ele não precisar ter uma série de coisas dentro, assim, tem uma ETF disso, uma ETF daquilo, tal, não sei o que lá, e pronto. É aquilo e acabou sem complicações. Se o investidor quiser ter ETF de setor, eu gosto bastante de tecnologia, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Aí nós temos aquela ETF QQQ, que é focada nas empresas de tecnologia da Nasdaq. Mas eu, particularmente, Bru, eu prefiro fazer o que eu falei pra você agora há pouco. A gente tem lá a defesa, renda fixa, meio campo, fundos imobiliários, né, os REITs e atacantes, que são as ações. Se o investidor falar, nossa, Rob, mas eu gosto tanto do setor de biotecnologia, eu posso investir? Cara, se você gosta tanto assim, você pode, não tem problema. Mas eu percebi que fica muito mais simples a vida do investidor, ele fazer aquele aporte que a gente tava falando. Um mês é renda fixa, outro mês é fundo imobiliário, outro mês é ações. Aí no outro mês é renda fixa, outro mês é fundos imobiliários e outro mês é ações. Facilita pra ele, sabe? Ele não tem dificuldade nenhuma. Ele bota esse plano automático e ele vê o patrimônio dele crescendo e tudo mais a cada mês que passa. Se ele gostar muito de um setor, não tem problema, tá? Mas não é obrigado. Não tem problema nenhum se falar, Rob, mas não tem nenhum setor assim que eu gostaria de investir. Tem problema? Não tem problema.
problema nenhum. Assim como se você for super fã de um setor e quiser uma ETF ali, também não tem problema, tá, cara? Entendi. Bom, eu prefiro facilitar. Eu sou bem, assim, prática. Na verdade, eu tinha comprado algumas ações e daí, um pouquinho antes da queda, eu acabei vendendo. Vou começar a transformar minha carteira 100% em ETF. Tava dando muito trabalho e a instabilidade também, né? Você não saber quando que ela vai cair, quando que não vai. Daí, por exemplo, você falou de tecnologia. Poxa, mas o VOO e VV já tá super concentrado em tecnologia. Eu vou comprar mais um negócio de tecnologia, então se acabar o mundo de tecnologia, ferrou meu dinheiro, né? Exatamente. Você acaba se expondo mais do que o necessário. Então a gente já tem as ações de tecnologia, como você bem falou, nas ETFs de ações, o VT, o VO, a gente já conversou disso. E aí o cara coloca mais um pouquinho no QQQ. Daí quando tem uma queda, as ações de tecnologia caindo bastante, o cara fala, caramba, eu tô perdendo nessa ETF, eu tô perdendo nessa. Se ele tivesse só uma de ações, outra de renda fixa e outra de fundo imobiliário, a carteira dele estaria muito mais tranquila do que se ele tivesse colocado um monte de dinheiro ali na parte de tecnologia. Com certeza. E ó, pessoal, só lembrando, daí eu trago até o exemplo, de um mês pra cá. Eu acabei perdendo muito, por exemplo, em ações do Google, né? E tava caindo bastante. Eu tenho o VOO e também tava caindo bastante, assim, mas não tanto quanto as ações especificamente que eu tinha. E já quando a gente começou a ver uma determinada recuperação, se assim a gente pode falar da economia americana, o meu VOO já tá performando positivo, enquanto o Google ainda vai demorar muito pra atingir o patamar do preço que eu comprei. Então eu acho que é isso, né? Menos volatilidade, a gente acaba sofrendo menos, né, Rob? Eu vou até fazer aqui uma analogia que todo mundo vai entender. As ETFs, pessoal, é tipo assim, você chama um engenheiro pra ele projetar sua casa, ele faz aqueles pilares de sustentação e tudo mais. Quando você vai investir numa ação individual, é aquele toque final, é aquela empresa que você gosta muito, tal, sabe, aquele cantinho que você quer fazer um negócio todo planejado, tal, mas as bases, a solidez ali da sua construção não é na parte de arquitetura, é na parte com o engenheiro que vai fazer os pilares lá, que é nossas ETFs. Digamos que você gosta muito de energético, você é apaixonado por, sem fazer jabá aqui, mas é que o Monster tem ações na bolsa, você fala, cara, eu gosto tanto disso, eu tomo todo dia, eu acredito nesse produto, eu posso investir em ações individuais? Pode, mas você percebeu, Bru, que você por trás tem toda uma estrutura de segurança já, renda fixa, fundos imobiliários e tal, e aí você coloca um pouquinho nas ações da Monster. Digamos que amanhã ninguém mais tome Monster no mundo e as ações derretam, mas você já tem toda aquela base de segurança. É por isso que eu gosto de, o primeiro passo de investidor, cara, constrói as bases, os pilares da sua construção, que é através das ETFs. Depois você vai para as ações individuais daquelas empresas que você mais gosta. Ah, Rob, eu tomo todo dia Starbucks, todo dia eu pego um cafezinho ali, eu acredito muito nessa empresa. Tudo bem, então você vai lá e compra as ações da Starbucks, mas você já tem aquela base de segurança, aquele colchão, para caso dê um problema lá na frente, você tá tranquilo. Ah, entendi. Ah, perfeito, adorei esse episódio aqui, a gente esclareceu bastante dúvida e no próximo, Rob, eu quero que você me ajude pra gente esclarecer algumas outras, como quando sei que é a hora de vender, preciso investir mensalmente, enfim, aquelas outras pequenas dúvidas de investidor iniciante. Simbora pro próximo? Bora, com certeza, é um prazer. Então, deixa de novo suas redes sociais, inclusive ali o TikTok. Gente, ele tá bombando o TikTok. Enquanto eu não quero fazer dancinha, Rob tá bombando. Pessoal, passa, vai. Rob Correia, você digita assim no Google pra facilitar. Rob Correia, já vai aparecer YouTube, já vai aparecer Instagram, já vai aparecer TikTok. Você digitando Rob Correia no Google, aparece as três, você já segue nas três. E óbvio que você já está seguindo a Bru também em todas as redes sociais, né, Bru? Exato. Só ir lá também no @BruAlama. E lembrando vocês, não esqueçam de abrir a sua conta em dólar. Tem o meu link no @BruAlama. Tem link do Rob também no @Rob Correia. Não esqueçam, gente. Vocês têm que abrir ou pelo meu ou pelo dele. Tanto faz, não tem problema nenhum. Desde que vocês continuem no plano grátis para poder ter 10 corretagens por mês sem pagar nada. Perfeito, certo? Exatamente. Então tá bom. Um beijo grande e até o próximo episódio, Rob. Até mais, Bru. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix!